Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente veio responder algumas perguntinhas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram. Então esse é mais um vídeo de A Vida Responde. Tô aqui com a minha prima mais uma vez, ela veio passar o feriado aqui comigo e eu postei lá no Instagram uma caixinha de perguntas falando pra vocês mandarem as suas dúvidas em relação ao vestibular da Unifesp e curiosidades, perguntas em gerais sobre a faculdade, sobre a medicina, enfim, que a gente ia responder pra vocês. Se você não conhece ainda a Carol, ela é minha prima, tá no 5º ano de medicina da Unifesp, a gente já gravou um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Oi, gente! Então vamos responder as perguntas de vocês que vocês mandaram pra gente lá no Instagram. Vamos lá. F. Fabinhos perguntou como vocês venceram a matemática do Enem. Eu não venci. Eu fui derrotada. É um pouco difícil vencer, é uma palavra muito forte, né? Eu acho que fazendo muita prova, Treinando muito. A gente sabe que matemática é um baita calcanhar de Aquiles, né? Tipo, Sim. é uma das coisas que a gente realmente precisa melhorar e que tem. A maioria das pessoas tem dificuldade em matemática. Eu treinei muito matemática. Eu até fui relativamente bem no Enem, na prova de matemática do Enem, porque eu tinha como meta isso, melhorar em matemática. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso também, sobre as minhas notas do Enem, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Mas é isso, é treino, você tem que identificar onde você errou, saber o que você errou e tentar melhorar aquilo e insistir no erro, tentar entender por que você errou pra conseguir melhorar e não repetir esses erros e realmente entender a matéria e conseguir acertar. A Luísa Sena perguntou se tem muita química na faculdade. Tem. Tem um tanto quanto. Eu tive bioquímica 1, bioquímica 2, depois eu tive farmaco, que tem um pouco de bioquímica também. Eu tive bioquímica no primeiro ano e farmaco no segundo ano. Dá pra dar aquela enganada se você não vai tão bem em química, né? Mas é que como você tá prestando no curso de biológica, você já normalmente vai melhor em química. Mas não é uma coisa muito aprofundada, mas tem bastante, sim. Tem bastante coisa. Mas você sobrevive. Mas você usa conhecimentos do Isso. cursinho, né? Conhecimentos mais básicos de química, E mas tem coisas mais aprofundadas. E é importante você fazer uma base boa também, porque isso vai ser base pra você estudar farmacologia, ou você estudar fisiologia, fisiopatologia, você precisa ter uma base boa nisso, então assim, você precisa estudar e, tipo, entender. A Tamara JM perguntou como funciona o ritmo de estudos no internato da Unifesp. Perguntou também se os alunos fazem cursinho desde o 5º ano. Sobre o ritmo de estudos, fica mais corrido mesmo, assim. Pelo menos eu sinto que tem menos tempo. Pra mim, eu sinto diferença em relação ao bloco que eu tô passando, né? Tem alguns que eu saio um pouco mais cedo, aí sobra um pouco mais tempo pra estudar. Tem uns que consomem um tempo do dia muito grande, aí acaba sobrando menos tempo. Sobre o cursinho desde o 5º ano, tem bastante gente na minha sala que já faz. A maioria dos cursinhos começam no 5º ano, né? Mas tem gente que não faz também, eu não faço. Eu não sei em quantidade, mas assim, eu vejo bastante gente fazendo. A Study Med Fácil perguntou como que era a nossa rotina de vestibulanda, como que você fazia para cumprir metas, como que você organizava seus estudos. Olha, Faz tempo. Coisas que a gente não gosta muito assim de lembrar. Bom, meu cursinho ia até, sei lá, 12:30, mais ou menos. Eu assistia às aulas, né, de manhã. Tinha alguns dias da semana, acho que 2 dias da semana, tinha inglês à tarde. E o resto dos dias a gente ficava livre para estudar à tarde. Eu tentava dividir de acordo com as matérias que eu tinha tido naquele dia. Você era mais daquele tipo de aluno matéria dada, matéria estudada? Eu tentava, né, mas assim, é difícil manter certinho. Porque quando eu via que era uma coisa que eu tinha mais dificuldade, eu tinha que ficar lendo mais teoria, a parte de humanas principalmente, que era uma coisa que, assim, exige muita carga teórica. Eu ficava estudando, né, lia teoria, eu nunca fui muito de fazer resumo, então eu ficava mais lendo a teoria e depois fazer exercício. Então matemática eu fazia muito, ia no plantão de dúvida, ficava lá enchendo o saco dos plantonistas. Final de semana também era bem puxado, não tinha assim, vou ficar domingo o dia inteiro lá estudando em casa, porque em
algum momento eu estava fazendo simulado. A Barbarizar perguntou se na Unifesp também se trabalha com um portfólio. Como é que funciona a faculdade? Não tem portfólio na Unifesp. Eu não sei explicar o que é um portfólio, mas Portfólio, na verdade, é um relato das suas experiências na faculdade no dia a dia. Então, para uma matéria que foi saúde coletiva 1, 2, 3 e 4, eu acho que a gente teve que fazer portfólio, todo dia a gente tinha que meio que fazer um diário, sabe? Então, escrever o que tinha sido aquele dia e o que eu tinha aprendido naquele dia, o que tinha sido relevante pra mim. Kali Up perguntou como que funciona o internato na Unifesp, como que é a rotação, né? O rodízio dos internos. Lá na Unifesp, a gente no 5º ano é dividido em alguns grupos. Metade da sala passa em especialidades primeiro e a outra metade está passando em generalidades. Especialidades são disciplinas, né? Especialidades no geral mesmo, que são mais específicas, mas que são importantes para o médico generalista ter como conteúdo. Neurologia, neurocirurgia, gastroclínica e gastrocirurgia, endocrinologia, pneumologia e cirurgia torácica, cardiologia, cirurgia cardíaca, hematologia também tem. Acho que eu já falei todos. E aí, generalidades são as grandes áreas da medicina. Tipo, isso, são as grandes cadeiras. Obstetrícia, pediatria, né? Ambulatório geral, que a gente atende, a gente tem no consultório nosso, a gente atende várias especialidades nesse ambulatório. Tem a UBS, né, que faz parte desse estágio também. Por enquanto estou no 5º ano e agora eu vou começar as generalidades. Eu vou começar pela ginecologia e obstetrícia. A Biju Studies perguntou o que a gente mais gosta na faculdade. Eu gosto das disciplinas mais clínicas, eu não gosto tanto da parte cirúrgica. Eu gosto bastante dos plantões que a gente dá na cirurgia lá, que a gente aprende bastante. Eu gosto de dar plantão na UPA também, porque a gente pega casos mais simples, mais do dia a dia. Então, que são coisas muito importantes para um médico generalista que está se formando agora. É muito importante você ter casos do dia a dia, né? A virose, o resfriado, a dengue, enfim. Como eu faço internato num hospital de alta complexidade, então acaba que a gente pega casos muito complexos, que não é o que a gente vai ver no dia a dia de recém-formado quando a gente for dar plantão na porta de um hospital. E eu gostei bastante do estágio na UBS também, porque, né, medicina da família. Bom, eu sinto falta dessa questão dos plantões, né? Eu acho que a gente aproveitaria um pouco melhor se tivesse esses plantões distribuídos ao longo do ano. Lá os plantões são mais concentrados no 6º ano. O Hospital São Paulo é um hospital referência em São Paulo. Eu acho bom pra aprender, assim, essas coisas diferentes, coisas que só acontecem em hospitais de referência, como, né, o que aconteceu essa semana, da cirurgia no útero, né? Que você compartilhou, né? A cirurgia que eles operaram a gestante. Foi a primeira cirurgia fetal que eles fizeram no Brasil. A Domingues Vanessa perguntou quais são as dificuldades pós-cortes de verbas nas universidades. Assunto polêmico. Um assunto bem difícil, assim, muito complicado. Eu tava até comentando com a Thaís que essa semana saiu uma nota da reitoria sobre os cortes. Ficou aquela coisa, o dinheiro ter sido liberado, mas aí depois ele foi bloqueado de novo. Então a gente não conseguiu a verba que foi cortada, né? Que foi contingenciada, que na verdade foi um corte. Mas assim. Tô rindo, mas é de nervoso. Rindo de desespero, Segundo a reitoria, a gente tem verba até agosto. Depois disso, não tem verba pra universidade funcionar. Então a gente tá num momento que tá rolando uma preocupação séria se realmente o ano letivo vai continuar de agosto pra frente. A gente tá nessa incerteza. Na verdade, acho que ninguém tem assim muitas respostas sobre o que vai acontecer ao certo, né? A grande diferença entre a minha faculdade e a faculdade da Carolina é que a minha faculdade é estadual. A gente também recebe verba federal, a principal fonte é verba estadual, que também teve corte no começo do ano. Ninguém tem resposta. Tá difícil. Os cortes vão afetar os serviços da universidade, então é uma coisa fora que a gente já sofreu cortes em relação à pesquisa, sim. Isso impacta muito na produção científica do país, então assim, é assustador. Estamos vivendo isso assim pela primeira vez, principalmente a nossa geração, que é uma geração jovem, né, e que está passando por uma situação, por uma crise política, econômica e social, então a gente tem que seguir e ver o que vai dar disso tudo. O Gui RAMS
perguntou qual que é a possibilidade de fazer intercâmbio nacional ou internacional pela faculdade. Tem um jeito de fazer intercâmbio que é pela DENEM, Diretoria Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Que é o órgão representativo dos estudantes de medicina, né? Isso, dos estudantes. É como se fossem todos os centros acadêmicos de medicina do Brasil inteiro. A gente faz uma troca, então a nossa faculdade recebe estudantes estrangeiros e a gente manda também estudantes estrangeiros para outros países. Todo ano sai edital com os países que estão oferecendo estágios, e tem estágio para atividades clínicas e tem para atividades de pesquisa também. Sim. Você pode ir para a área de pesquisa ou ir para a área de atendimento mesmo, de prática clínica. E outro jeito é você tentar ir por conta, né? Eu tenho um amigo que está lá em Harvard, ele conseguiu, por indicação de professor da Unifesp, aí fez todo o processo lá, assim, a Unifesp fica sabendo desses casos também. Tem uma comissão de mobilidade, eles também auxiliam os alunos que estão fora. Aqui na FAMERP também tem pela DENEM, tem pela IFMSA, que é um outro órgão também de representatividade estudantil. Saudade Ciência Sem Fronteira, que antigamente tinha. E não que deu era nem bem tempo da gente aproveitar. Quando eu fazia psico, Ciência Sem Fronteira, Você tava tentou, no né? auge. Não cheguei a tentar, mas teve muitos colegas meus que fizeram psicologia comigo, foram pra fora. Muitos, assim. A Isa Paula perguntou qual foi a principal atividade que a gente teve que abdicar ou deixar de lado por conta da faculdade de medicina. Você teve alguma? Olha, eu acho que eu vi menos os meus amigos e eu fiz amigos em outros cursinhos, aí não consegui encontrar eles. Eles já estavam em faculdade e eu no cursinho, assim, eu tinha que, sei lá, uma vez no ano eu via eles. Talvez o namoro um pouquinho, né? Era mais difícil de encontrar no final de semana porque tinha simulado, era uma rotina muito pesada. Eu durante o cursinho tive que abdicar também, assim, da vida social, do convívio com os meus amigos que já estavam formados, trabalhando e já estavam ganhando dinheiro. Durante a faculdade de medicina eu tive que abdicar do convívio com a minha família, porque eu tive que sair de São Paulo, mudar pra cá, pra Rio Preto, pro interior e ver minha família. Eu vejo minha família umas 3, 4 vezes por ano, acho. Mas isso tá acabando, porque a faculdade tá acabando, falta só mais 1 ano e meio, então assim, tô na expectativa pra acabar logo. Aí já tá com saudade de Rio Preto. Eu nem antes mudei. de ir embora. Faltar, tipo, menos de 2 anos pra ir embora, eu já tô com saudade. A Paulinha MSTL perguntou se a família da gente faz comparação entre nós duas. Família, por favor, não assistam esse vídeo, então saiam daí. Pausa o vídeo, vai fazer só outra coisa. curte e deixa pra lá. O que você acha? Eu acho que tem. Tem. Acha não, né? Tem. Tem. Sempre tem. Tem, é normal, acho. Até porque a gente tem... O nosso avô é médico também. Nosso tio é médico também. Rola muita comparação, principalmente em relação ao nosso tio, que passou em medicina, né, há muitos anos atrás. Passou rápido, ao Passou contrário rápido, da gente. o nosso tio, ele é realmente, assim, uma pessoa muito inteligente. Ele fez, acho que 6 meses de cursinho. Até hoje eu não sei direito a história. Fez 6 meses. Fez 6 meses de cursinho, aí ele passou em medicina na Unifesp, depois ele passou em medicina aí fez em Ribeirão 2 anos de Preto. medicina lá, depois passou Na quero USP fazer em em Ribeirão Ribeirão. Preto. Passou em Ribeirão Preto. Aí ele se formou lá na USP Ribeirão, aí ele fez mestrado, fez doutorado, fez residência. Então, assim, ele é o expoente do sucesso médico da família. E a gente, enfim, né? Eu sou youtuber. Na época do vestibular eu acho que era um pouco pior do que é agora. Pelo menos eu sinto, não sei o que você acha. Mas eu acho que essa comparação era um pouco mais forte em relação ao tio Aldo. De comparar o vestibular dele com o nosso. Sim. E é uma coisa que, assim, hoje eu paro pra pensar e não vejo sentido na comparação, sabe? Quando você pensa em décadas diferentes, Mudou muito o vestibular, o estilo das provas. Não, e a própria educação que a gente recebeu, cada um teve um estilo de educação diferente. Sim. A Carolina estudou em escola particular, eu estudei em escola pública. Mas não foi todos os anos, né? Até a 7ª série em escola pública. Ah, sim. E o resto particular. Mas cada um tem a sua particularidade. Sim, cada um tem uma história de vida, né? Exatamente. Assim, uma das coisas que eu entendi hoje, depois de muitos anos de terapia, é que a gente não deve comparar as pessoas, porque cada um tem uma história de vida. Cada um tem situações e conflitos para lidar. Então, assim, as comparações
raramente elas são benéficas, né? Elas são, na verdade, muito prejudiciais, assim, porque você tem que focar em melhorar por si só, sabe? Por conta própria, independente da nota que o outro tirou, de quando o outro passou, enfim. Mas é inevitável que existam comparações, né? E que existam expectativas em relação ao nosso futuro, né? Mas eu acho que a gente tem muito claro de que cada uma tá seguindo a sua vida e tá seguindo o que gosta de fazer, então cada uma vai fazer uma especialidade, uma residência diferente. Eu gosto de gravar vídeo pro YouTube, pra mim é um hobby. Eu gosto muito mais de gravar vídeo e falar sobre saúde mental do que pensar em pesquisa científica e fazer mestrado ou doutorado. Então, eu não acho que tenha nada de errado em relação a isso, e acho que cada um tem que seguir sua vida e no final das contas... Cada um vê o que é melhor pra si, né? E no final das contas a família aceita também e a gente segue feliz. No fim dá tudo certo. A Ana Carol Maciel perguntou quais são as diferenças entre o internato da FAMEP e o internato da Unifesp. Vou falar um pouquinho sobre o internato da FAMEP. Então, a gente roda também nas especialidades e nas grandes áreas da medicina, né? Na ginecologia, obstetrícia, cirurgia, clínica. Mas eu acho que, pelo que eu percebi já que a gente conversou, a principal diferença é a quantidade de plantão que a gente dá, como que funcionam esses plantões. Então, na FAMEP eu já gravei um vídeo falando sobre isso, então vou também deixar linkado aqui para vocês assistirem, que eu explico como que funcionam os plantões aqui na FAMEP, como que é dividido os plantões para cada interno e como que a gente dá ao longo do 5º e do 6º ano esses plantões. Então, como a Thaís falou, lá na Unifesp não tem essa divisão de plantões entre os alunos da sala inteira. Os plantões dependem do bloco que você está passando. Então, na neurologia, como eu falei, tem plantão. Os plantões são divididos entre os alunos que estão passando naquele bloco. No 6º ano que a gente está mais ativamente no pronto-socorro do hospital, no centro cirúrgico. Eu sinto, né, pelo menos que a gente é um pouco mais ativo nesse sentido de estar lá em horários noturnos, por exemplo, que é uma coisa que a gente não faz muito no 5º ano. Demais, assim, pelos poucos que eu dei até agora, senti, assim, muita diferença em relação ao dia a dia normal, né, sem ser no plantão. A Caroline Bidoni perguntou se a gente estuda juntas, se uma ajuda a outra. Mais ou menos, né? Porque cada uma roda num estágio diferente e a gente conversa bastante sobre o que acontece durante a faculdade, né? Então, sobre os casos que a gente vê, o estágio, ou sobre alguma vivência particular durante a faculdade. Mas não especificamente para estudar. Até porque a gente tem o fator que dificulta, que é a distância, né? Então, cada uma tá na correria do dia a dia, então não dá pra gente ficar trocando muita coisa, assim. Tá tão corrido que a gente tava passando na pneu umas duas juntas, né? E eu acho que eu descobri agora, essa semana, no final do bloco, as duas acabaram o bloco e as duas estavam no mesmo bloco. A gente troca bastante coisa, mas não no dia a dia. A gente foi no congresso juntas ano passado também, de saúde da família. Inclusive, a gente também gravou um vídeo falando sobre isso. Vou deixar linkado aqui. Que essa aqui é figurinha repetida aqui no canal e no Instagram. Tem mais perguntas aqui, só que infelizmente a gente não vai conseguir responder tudo, porque esse vídeo já tá muito grande, senão vocês também vão cansar. A gente deixa pra um outro momento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder as notificações. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram também, é só seguir a gente nas redes sociais. Um beijo. Tchau! Tchau!